Boa noite, a paz do Senhor aos irmãos. Vou estar passando aqui para deixar uma oração e uma palavra. A gente está aí apresentando mais um dia de campanha, né, desses 21 dias. Que a gente possa estar aqui firme e que a palavra do Senhor ela possa nos alimentar neste momento, né? Que creio que já vem alimentando todos nós durante o decorrer do dia. Amém? Não vou estar enrolando muito. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Papai. Oh, Deus Santo, nos perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, nossas ofensas, nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos sentimentos, Senhor, até o nosso subconsciente, Pai. Oh, Deus Santo, nos ensina, Senhor, pelos caminhos que temos que andar. Oh, Deus Santo, a Tua palavra fala, Senhor Jesus, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor Jesus. Que durante esses 21 dias temos a palavra, Senhor Jesus, como orientação, Senhor Jesus, como a bússola, Senhor, dos nossos passos, Senhor Jesus. Nos guiando, Pai. Oh, Deus Santo, nos ajude, Senhor Jesus, nesses dias, Senhor Papai. Oh, Senhor Deus Pai amado, que o Senhor possa estar ouvindo, Senhor Jesus, Papai, é o clamor, Senhor, de cada um dos irmãos, Pai. Se acrescentando, Senhor Jesus, se apresentando de forma sobrenatural, Pai. Oh, Deus Santo Pai amado, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém. Eu quero estar lendo aqui Salmos 32. Amém? A bem-aventurança de quem recebe o perdão. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordares de muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei-te e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como os cavalos ou mulas sem entendimento, aos quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos o justo. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Amém. Palavra maravilhosa, perfeita. Aí o Senhor, Davi, ele já tá falando, né? Com amor, com alegria, de tão que é bom ser amado por Deus, ser perdoado por Deus. Aqui nesse momento ele tá com esse cântico, agradecendo ao Senhor pelo perdão, pela misericórdia na vida dele, por todos os livramentos, né? Lá no Salmo 23 ele fala que ele vai se esconder, né, no esconderijo do Altíssimo. E aqui ele tá falando que continua afirmando que Deus é o esconderijo. Quando nós abrimos o nosso coração, rasgamos ele para o Senhor, nos confessamos para o Senhor,
perante Ele sobre tudo, nossos pecados, nossos sentimentos, tudo que pensamos, o Senhor, Ele vem, Ele nos cura, Ele nos alegra, tudo aquilo que nos faz falta, Ele preenche. É por isso que às vezes falamos assim, o vazio que temos dentro de nós é o vazio do tamanho de Jesus, porque só Ele pode preencher. Entregando o nosso coração para Ele, todos os nossos feitos para Ele consertar, para Ele preencher, para Ele consertar, consolar, né? Nos livrar de todo mal que nós não vemos, não ouvimos, né? Porque o que mais tem hoje em dia são coisas que nós não vemos e não ouvimos, né? Coisas feitas e faladas pelas nossas costas. Mas o Senhor, Ele guarda de tudo. Tudo que armam, tudo que fazem, né? E só da gente se entregar para o Senhor dessa forma, confiar nele, já estamos justificados, tá? Quando fala aqui, ó, que os retos e os justos vai exultar, vai ter cânticos de alegria, tá? Não é aquela pessoa que cumpre justiça o tempo todo, não. Quando a Bíblia fala de pessoas justas, são pessoas cobertas pelo sangue de Jesus, entendeu? Que receberam a graça e a misericórdia dele, confiando e obedecendo a ele. Somente assim somos justos, somos justificados perante a Deus, né? Esse é o sinônimo aí do nome justo. Porque os gentios, os ímpios, né, são aquelas pessoas, qualquer pessoa que não acredita, que não obedece, acredita, mas não obedece na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, né? E essa palavra, ela é linda, ela falou muito aqui comigo quando eu peguei para ler, por causa disso. Porque quem escreveu foi Davi, mas aqui até hoje fala para nós, né? Quão benditos somos nós, né? E às vezes a gente se esquece, né, de se alegrar só de ter a salvação. Às vezes sente temor só de pensar, tipo, de tanto escutarmos, né, da vinda do Senhor Jesus, de ver os sinais, fica aí com medo. Eu não vou mentir pra vocês, até um tempo atrás, alguns meses, até o Senhor vir falar comigo, ter um encontro comigo, eu estava temerosa. Eu até cheguei a falar pro meu esposo, falei assim, amor, eu tenho quase certeza que daqui 3 anos Jesus vem. Só que o Senhor Jesus, ele não deixou data pra ninguém, né? A gente é que fica olhando os sinais e tentando, assim, adivinhar. E é o inimigo, às vezes, que bota esse medo dentro da gente, né? E quando esse medo brota na gente, é onde eu falei pro Senhor, Senhor, eu tô apegada nos sentimentos, a pessoas, materiais, medo, né, de como vai se tornar, eu vou acabar ficando, porque isso se torna peso espiritual, né? E o Senhor sempre fala, deixar tudo e olhar, só pra glória. Eu falei, não, Senhor, toma de conta do meu coração, então, né? Porque eu quero ter a alegria da salvação, eu não quero, quando o Senhor falar assim, chegou o momento dos justos subir, eu, quero saber de filho, quero saber de Maria, porque a salvação, ela é única. Então, enquanto a gente, lógico que aqui nós temos que orar, pedir, clamar pela salvação da nossa família, tá? Mas nós temos que nos alegrar pela nossa salvação, porque às vezes a gente se perde. A gente busca tanto pelo outro que acaba se perdendo, tá? E que com essa reflexão a gente venha se atentar como Davi se atentou, né? Se alegrar, se agradecer, até apresentar para o Senhor como é bom, né, receber essa graça, essa salvação do Senhor Jesus, os feitos que Ele fez por nós, né, como Ele fala aqui, foi bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então, dentro de nós habita o Espírito Santo, né? Então, para honra e glória do Senhor, nós viemos tá sempre se atentando, né? Mais para isso. Vamos continuar orando, clamando pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos conhecidos, né?
pelos amigos, mas que nós primeiramente venha buscar aqui, ó, para nós, nesse momento de intimidade com o Senhor, nesse momento de busca, de jejum, que você possa se rasgando, porque eu tenho certeza que como Deus, ele se alegra por ver a gente alegre pelo feito dele, né? E não fazer as coisas por querer sempre merecimento próprio, querer coisas em troca, né? Mas sim, simplesmente pelo fato de ser grato e amá-lo pelo que ele fez por nós, de ter entregado o filho dele, né, por nós, para nos salvar, que antes nós nem merecíamos, né? E essa alegria venha transbordar no coração dos irmãos, tá? Que vocês venham sentir tremendamente como eu senti essa palavra, que o Senhor Jesus mesmo venha se alegrar contigo, que ele venha receber tudo aquilo que você entregar, porque aqui a palavra fala isso, tudo que você entregar para o Senhor, todo o seu fardo, todo o pecado, tudo, ele é perdoador, ele vai te esconder no esconderijo do santo dos lugares, amém? Como é que fala, ele vai te consolar, né? Quando nós entregamos tudo para ele. Amém? Então, eu vou estar aqui deixando essa palavra aqui em Salmos, capítulo 32. E quero estar fazendo a oração final. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Senhor, muito obrigado, Papai amado, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Porque o Senhor deixou essa palavra, Senhor Jesus, fez que Davi, Senhor, escrevesse para sempre estar nos lembrando, Senhor. Oh, Deus Santo Jesus, que nós viemos nos lembrar, nos alegrar, Senhor, nos Teus feitos, Papai. De todo o livramento que o Senhor nos deu, Senhor Jesus. O Senhor nos livrou, Senhor, do inferno, Senhor Jesus. Papai, cobrindo, Senhor Jesus, nós com a Tua graça, com o Teu sangue, nos perdoando, Papai. Papai, o Senhor nos livra do mal, Senhor Jesus. O Senhor nos livra, Senhor Jesus, Pai amado, de tudo aquilo que pode nos afligir. O Senhor é quem cuida da nossa alma, o Senhor cuida do nosso corpo. O Senhor é quem cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa finança, Papai. Oh, Deus, é que nós viemos ter força, Senhor Jesus, e falar assim, só vou seguir para frente se o Senhor for comigo, se o Senhor for à nossa frente, como assim fez Moisés, Papai. E não que queremos irmos na sua frente, Senhor Jesus, para só te apresentar as coisas quando sentimos culpados ou queremos algo em troca, Papai. Oh, Deus Santo, quantos de nós estamos em tempo, sim, Senhor, de viver da própria força, Papai. E não, Senhor, diminuir para que o Senhor venha crescer. Não se alegra, Senhor Jesus, na salvação, Papai. Não se deixa dominar pelo Espírito Santo, mas se deixa dominar pela carne. E aí fica nesse cai e levanta, Pai. Sim, apresenta os irmãos, Senhor Jesus, que eles venham sentir o seu toque nessa noite, Papai. Aquele que não vem dormindo direito, que o Senhor venha, Senhor, Papai, dar um sono tranquilo, o sono do justo, Papai. Que o Senhor venha pelejar, Senhor, Papai. Eu creio que o Senhor já está pelejando e já venceu a batalha noturna, Papai. Porque o Senhor fala que 10.000 pode cair à nossa direita e à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Que a nossa casa é guardada, Senhor Jesus, Papai. A nossa entrada, a nossa saída, ela é guardada, Papai. Oh, Deus Santo, o Senhor acampa anjos ao nosso derredor, Papai. O Senhor dá ordem a anjos, Senhor, Papai, a nosso respeito, Pai. Oh, Deus, só porque simplesmente nós nos entregamos a Ti, confiamos em Ti, temos fé em Ti, Senhor, Papai. Nos alegramos na salvação, Pai amado. Oh, Deus Santo, nos perdoa, Senhor Jesus, Papai, de todo pecado, de toda falha, Senhor Jesus, Papai. E ajuda-nos, Papai amado, nas nossas falhas, nos nossos vícios, Senhor Jesus, Papai. Oh, Deus, porque para Ti não existe nem pecadinho, nem pecadão, Papai. Mas existe uma graça sobreabundante, Papai, sobre nós, Pai amado.
Oh, Deus, é que nós podemos confiar em Ti como um filho confia no Pai verdadeiramente, Pai. Que nós nos venhamos chamar o Senhor somente de Pai, Senhor, só por um rito verbal, Senhor Jesus, mas que nós podemos confiar e nos lançar nos Teus braços, Senhor Jesus, de olhos fechados, Pai. Tudo aquilo que o Senhor nos mandar, o Senhor nos pedir, Senhor, que nós podemos sim corresponder, Papai. Oh, Deus Santo, sem medo, Senhor Jesus, sem dureza, Senhor Papai, porque o Senhor me mostra que muitos servem a Ti, Senhor Jesus, mas, Pai amado, com dureza, Senhor Jesus, às vezes com fardo, fazendo as coisas fadigado, Pai. Tira, Senhor Jesus, esse fardo de nós, para que é o inimigo que coloca, mas que venha ser, Senhor Papai amado, a alegria, Senhor Jesus, que venha se tornar adoração verdadeira e genuína, Papai, fazer a obra para Ti, Senhor Jesus. Oh, Deus Santo, Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Amém. Amém. Os irmãos ficam na paz do Senhor Jesus. Amém.